Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Nós iremos meditar o Evangelho de domingo, dia do Senhor. Que bom que você abre as portas da sua casa para que nós possamos rezar juntos. A minha oração por você. Se você tem algum pedido especial, escreva aqui também no comentário para que nós possamos assim interagir e enriquecer a oração um do outro. Você, meditando a palavra de Deus, deixa o seu comentário, eu leio o seu comentário, tantas outras pessoas também leem os comentários e aí nós vamos enriquecendo o nosso momento de oração com a partilha de todos. Então, obrigado a você que confia nesse canal de evangelização, a você que evangeliza junto comigo. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 até o versículo 41. O texto é bastante longo e vai falar sobre a cura de um cego de nascença, depois a situação de discussão com os fariseus e finaliza falando sobre a cegueira incurável. Peçamos também a graça de curar as nossas cegueiras quando nós não vemos o projeto de Deus para as nossas vidas. Então pegue a sua Bíblia, Evangelista João, capítulo 9, versículos 1 até o versículo 41. Vamos rezar juntos. Ouçamos. Ao passar, Jesus viu um homem que era cego desde o nascimento. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Nós temos que realizar, enquanto é dia, as obras daquele que me enviou. Quando vier a noite, ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, passou o barro nos olhos do cego e disse: Vá lavar-se na piscina de Siloé, palavra que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é ele que ficava sentado mendigando? Uns diziam: É ele mesmo. Outros, porém, diziam: Não é ele, é alguém parecido com ele. No entanto, ele dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como se abriram seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez barro, passou nos meus olhos e me disse: Vá lavar-se em Siloé. Eu fui e lavei-me e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: Onde ele está? O homem disse: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus também lhe perguntaram como é que tinha começado a enxergar. Ele disse: Colocou barro nos meus olhos e eu me lavei e estou enxergando. Então alguns fariseus disseram: Esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Disseram novamente a quem até então fora cego: O que diz você desse homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: É profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que havia conseguido enxergar. Então chamaram os pais dele e perguntaram, dizendo-lhes: Este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está vendo? Os pais dele responderam, dizendo: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas como é que ele agora está vendo? Ou quem abriu os olhos dele, isso não sabemos. Perguntem a ele, já é maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo dos judeus,
os quais já haviam decidido que deveria ser considerado excluído da sinagoga quem confessasse Jesus como o Cristo. Foi por isso que os pais dele disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: dê glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora estou vendo. Eles lhes disseram: o que ele fez a você? Como foi que abriu seus olhos? E ele lhes respondeu: eu já lhes disse e vocês não escutaram. Porque querem ouvir de novo? Será que vocês estão querendo tornar-se discípulos dele? Então o insultaram e disseram: você é que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nós não sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele vem. Justamente ele que abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas aquele que o respeita e faz a sua vontade, a este Deus ouve. Nunca se ouviu falar de ninguém que tenha aberto os olhos de alguém que nasceu cego. Se esse homem não tivesse vindo de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu todo em pecados e quer nos ensinar? E o mandaram para fora. Jesus ouviu falar que tinham expulsado aquele que fora cego. Quando o encontrou, disse-lhe: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu dizendo: mas quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo. É este mesmo que está falando com você. Ele disse: eu acredito, Senhor. E se prostrou diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para realizar um julgamento, a fim de que vejam os que não estão vendo e os que estão vendo se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por ali ouviram isso e disseram: será que também nós somos cegos? Jesus lhes disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Mas vocês dizem: nós estamos vendo, então o pecado de vocês permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de convidar hoje cada um de vocês a parar e pensar um pouquinho. Quais são as situações na nossa vida em que demonstram uma cegueira de coração, uma cegueira de sentimentos? Gostaria que vocês refletissem um pouco e assim também escrevessem no comentário deste vídeo. Veja como Jesus conclui hoje o texto, falando sobre aqueles fariseus. Eles disseram: Jesus disse para eles: se vocês tivessem nascido cegos, ou se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados. Mas como vocês estão vendo, então o pecado de vocês permanece. Por quê? Porque nós olhamos para as ações de Jesus e mesmo assim muitas vezes não mudamos de vida. Nós temos condições e acesso à palavra de Deus e permanecemos com o nosso coração fechado, um coração endurecido. É esta cegueira do coração que nós precisamos nos libertar. Então vamos parar, pensar um pouco sobre isso, escrever um pequeno comentário aqui neste vídeo, para que todos possam assim interagir e possam crescer na nossa caminhada espiritual. Peçamos a bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, um santo e abençoado domingo a todos vocês. Permaneçamos na paz e até o próximo momento de oração.